continuidade ao estudo da matéria do 6º ano. E a matéria é Brasil multicultural indígenas. A gente viu especificamente que o Brasil é formado por várias matrizes e principalmente 3 são destacados. Os indígenas, os brancos europeus, depois outras ondas migratórias de brancos, né, de europeus principalmente, e os negros que vieram para cá para trabalhar como escravos. Então a gente vai ver cada uma dessas origens para tentar entender um pouco mais o que vai formar o Brasil e as diferenças culturais que o Brasil vai apresentar. Então, o primeiro contato entre portugueses e índios vai acontecer em 1500. Claro que a colonização vai acontecer um pouco mais tarde, né? Demora uns 30 anos. Mas era principalmente nesse momento. As duas culturas eram muito distintas, principalmente porque existia um mundo completamente diferente de conceitos, de crenças, de organização social entre os indígenas e os europeus. Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500 viviam da caça, da pesca, da agricultura, do amendoim, do feijão, da abóbora, batata doce, ou seja, de produção de alimentos, principalmente a mandioca, que inclusive é uma origem cultural que a gente tem desses indígenas. Nós ainda, principalmente no Nordeste, mas de forma geral, ainda consumimos uma grande quantidade de mandioca, de farinha de mandioca, principalmente na nossa alimentação. Então, isso é uma origem, é uma herança da cultura indígena. Os índios brasileiros não apresentavam a complexidade, pelo menos não se tem prova de que apresentavam a complexidade social e de organização de tecnologia que outros grupos indígenas no Brasil, no América, de forma geral, apresentavam. Principalmente os astecas, os maias, né, que ficam ali perto do México, né, os astecas do México, os maias também, e os incas, né, que são povos que vão apresentar construções, né, eles são mais sedimentares, né, estão mais sedentários, são mais parados, enquanto os índios brasileiros vão apresentar uma organização social menor. Isso também vai criar mais impacto ainda na chegada desses portugueses e com contato com esses indígenas. Inclusive, até hoje ainda existem algumas tribos que são completamente isoladas no Brasil e que o contato ainda é muito estranho, porque eles não reconhecem produtos que para nós são comuns, como espelhos, pentes, para eles são extremamente diferentes. E também esse contato produz um problema que esses índios não têm a resistência imunológica para lidar com as bactérias e vírus que os portugueses carregavam. Então muitos adoeceram e morreram por causa disso. Os primeiros índios domesticaram animais de pequeno porte, então não existia uma grande agricultura desenvolvida. E uma curiosidade é que animais como cavalos e galinhas não existiam. Então os indígenas que tiveram o primeiro contato tiveram um grande susto, né, quando encontraram uma galinha e um cavalo no primeiro contato. Alguns achavam, inclusive, quando viam os portugueses montados no cavalo, que eles eram deuses, porque eles não conseguiam identificar que era um animal e um ser humano. Eles acreditavam que era um ser humano mitológico, né? Metade homem, metade cavalo, típico da falta total de contato e de conhecimento das culturas. Então, é um choque de culturas muito diferenciados. Como é que os índios se organizam? Nos índios, nas classes, nas tribos indígenas brasileiras, nas tribos indígenas brasileiras, quando você vai colocar em outras tribos indígenas, na América você vai encontrar diferença de classe, existem sacerdotes, existem uma nobreza. No caso das tribos brasileiras, você não tem essa diferença social de classe que existem em sociedades que nem homem branco. Então, classe média, classe trabalhadora, essas coisas não vão existir. Todos vão receber o mesmo direito, o mesmo tratamento. Isso poderia, inclusive, ser uma lição, né, para a sociedade, uma sociedade mais igualitária, porque as sociedades indígenas se comportam dessa forma. Eles não entendem a diferença de classe que a sociedade vai acontecer, a sociedade do homem branco, né? Nós não somos mais uma sociedade indígena, apesar de nós termos uma matriz cultural diferenciada de vários povos, nós nos organizamos da mesma forma que os europeus. Então, a nossa herança colonial acabou gerando que a nossa organização social seja uma réplica da organização social que a Europa tem. Então, a gente vai seguir esse padrão de diferença de classe. A terra, ela não pertence
a ninguém, ela pertence a todos. Inclusive a relação com a terra é uma relação de sagrado, então eu não sou o dono da terra, todo mundo pode utilizar, né? Nem só os índios são donos da terra, a terra ela é um local sagrado de recebimento de vários seres que vivem ali. Então eles têm uma visão que a gente chama de visão holística, ou seja, uma visão geral, onde o ser humano ele não é o centro da natureza, ele faz parte da natureza e por isso ele precisa respeitar. Então a terra e o local é muito sagrado, por isso que é muito complicado você remover uma tribo indígena de um local, porque para eles aquele local é extremamente sagrado. Eles costumam dividir tudo que eles produzem, né, e dividir a caça e a produção entre os iguais. Somente os instrumentos de trabalho que são individuais, mas o que eles produzem é igual. Agora, existe uma diferença, que é a diferença de gênero, né? Não tem uma diferença de classe, mas existe uma diferença de gênero. Isso é muito comum nas primeiras aldeias, nas primeiras aglomerações sociais, de que você não tenha, os dois grupos não fazem a mesma coisa. É normal nas tribos indígenas que o homem fique responsável pela caça, porque apresenta uma força física maior, pela caça e pela proteção, né, da tribo, e as mulheres são responsáveis por confeccionar os objetos que são utilizados. Muitas vezes elas vão confeccionar os tecidos, as redes, a produção de ferramentas, e também são responsáveis muitas vezes pelo cultivo de animais, de rebanho e pelo plantio. Então, as atividades e cuidar, obviamente, das crianças. Então, essa divisão é uma divisão que vai acontecer pelo gênero e não por uma divisão de classe. Então, você não tem uma classe mais rica do que a outra, mais abastada do que a outra. Não existe um índio trabalhar e produzir para um outro índio. Na verdade, eles todos produzem para todo mundo. Mas você tem organizações diferenciadas. Então, você tem duas figuras que vão se diferenciar na organização social das tribos, que são o pajé e o cacique. O pajé é o sacerdote da tribo. Todas as tribos costumam apresentar um sacerdote. Ele vai ser o responsável por fazer uma mediação entre os seres, os rituais espirituais e os índios. Então ele conhece a ação de algumas plantas, ele conhece, por isso que ele é o curandeiro também. Ele conversa com os deuses para atrair bons fluidos, ele vai fazer esse processo. Ele seria o que equivalia a um líder religioso nas nossas sociedades. Então, ele conhece o funcionamento das plantas, ele conhece os rituais, ele chefia os rituais e por isso ele é muito respeitado na sua tribo. E o cacique, ele é importante porque ele faz o papel de chefe. Então, ele é o chefe da tribo e eles vão se organizar em torno desse cacique para que o cacique lidere essa tribo nas suas relações. Então, apesar de você não ter uma diferença de classes, você tem presenças de liderança, né? Geralmente os que são considerados mais sábios e mais as figuras de maior destaque vão representar o pajé e o cacique. Então, como é que foi o primeiro contato entre os indígenas e os portugueses? Os primeiros contatos foram de estranheza e de certa admiração e respeito. Caminha relata, que foi quem fez a carta relatando que ele tinha encontrado, né, e enviou para Portugal, relata a troca de sinais, presentes e informações. Davam espelhos, apitos, colares, calhos para os indígenas em troca de seu trabalho. Então o primeiro contato foi relativamente tranquilo. Como a gente tinha visto, a cultura indígena e a cultura portuguesa eram muito diferentes. Então, principalmente para os indígenas, existia uma grande estranheza em encontrar aqueles indivíduos que eram totalmente diferentes e que eles nunca tinham visto e que sequer, possivelmente, tinham noção da existência de terrenos além do que eles ocupavam, né? De pessoas diferentes do que eles ocupavam. Então eles olham aqueles indivíduos com uma série de materiais e instrumentos que eles não conhecem, que eles não dominam, e aí eles precisam criar uma relação. Então eles não têm um juízo de valor sobre aqueles instrumentos. Então era comum que os portugueses, para conseguir informação, para conseguir trabalho dos indígenas, para criar uma relação que favorecesse esses portugueses, eles entregavam coisas que para os portugueses não tinham o menor valor, mas que os indígenas acreditavam que eram valiosos. Espelho era uma grande questão para eles, eram quase um objeto mágico, porque eles não tinham nada parecido, né? Então a gente tem que lembrar que o que a gente imagina como sendo comum e corriqueiro,
pode ser considerado, se a gente nunca tivesse visto, como um elemento mágico. Imagina um cidadão que foi criado sem nenhum tipo de conhecimento com a tecnologia. Se alguém chega apresentando um computador que liga ou que usa eletricidade, ele vai achar que é mágica, que aqueles instrumentos são completamente estranhos. Então eles vão querer ter aqueles instrumentos, vão achar que eles estão fazendo mágica, que eles estão lidando com objetos muito diferentes. Então é comum, até hoje, algumas tribos isoladas, você ainda tem antropólogos que ainda usam os mesmos recursos de espelho, pente, coisas que eles não têm acesso e eles ficam encantados com isso. O contato que se segue foi muito prejudicial aos povos indígenas interessados nas terras. Os portugueses usavam a violência contra os índios para tomar suas terras, né? Chegavam a manter os nativos ou até mesmo transmitir doenças para dizimar as tribos e ter acesso às terras. É importante lembrar que os indígenas não têm as mesmas proteções biológicas das doenças que os portugueses trouxeram. Então o simples contato entre o português e o indígena, e o português tinha mais resistência, porque convivia com um número maior de bactérias, fazia com que o indígena adoecesse. Até hoje isso também acontece. Alguns antropólogos, alguns estudiosos que vão entrar em contato com tribos isoladas, claro que a maioria das tribos hoje em dia tem contato, né, então não estão mais expostos nem a serem convencidos por simples objetos e nem às doenças, mas algumas tribos que ainda são isoladas, essas populações, o simples contato entre eles já provoca uma doença e muitas vezes pode levar à morte. Então, só pelo simples contato. E esse comportamento violento seguiu-se por séculos, resultando em um pequeno número de índios que temos hoje. O Brasil teve um processo de diminuição substancial da sua população indígena em função desse avanço dos portugueses, que acabou gerando a diminuição dessa população, principalmente porque nós usamos a mão de obra escrava como principal fonte de matéria, de mão de obra. Quando você olhar a Bolívia, por exemplo, que utilizou a mão de obra indígena, você tem a maior parte da população sendo composta por índios, né, por descendentes de índios. Quando você vai para o Brasil, essa não é a realidade. A maior parte da população é composta por negros, né, descendentes dos africanos que vieram. Então, isso é uma característica típica dessa população. E a gente pode observar que esse contato não foi muito positivo para os índios. E aqui é para a gente ter um mapa, mais ou menos, das principais tribos que estão no Brasil. A gente pode ver, tem algumas que são conhecidas como caiapós, né, que a gente utiliza, tupiniquins, né, a gente até usa isso como símbolo, né, e dá para ver, inclusive, que a gente utiliza essas palavras, algumas dessas palavras, no nosso vocabulário, né, que é muito importante. Então, muitas dessas tribos deixaram de existir. Ainda tem umas tribos que sobrevivem principalmente no norte do país, mas a maior parte foi dizimada ou muito reduzida e acaba ou se misturando e desaparecendo ou vivendo em grupos muito isolados, tá? Então essa aqui é mais ou menos um plano das principais tribos que habitavam, né, que existem no Brasil, e a gente sabe que esse número diminuiu substancialmente. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!